Como você entende a vontade do Senhor sobre você? Muitos de nós andamos segundo as nossas próprias vontades, segundo as nossas formas de conquistar as coisas. A gente muitas vezes é forjado desde a infância, muitas vezes por causa das necessidades, por causa da falta de alguma coisa, por causa da falta de uma paternidade, por causa de falta de algo em nós, a gente foi forjado a querer conquistar as coisas conforme os nossos braços e a gente acabou sendo orgulhoso disso. Eu consigo, eu sei, faltou tal coisa, eu vou lá e arrumo um jeito, um outro emprego, eu vou lá e faço com as minhas mãos, com as minhas sabedoria, com a minha forma de pensar. E quando a gente vem para Cristo, algumas coisas disso tudo que a gente aprende com a vida já não são mais necessárias e a gente precisa aprender a começar a depender de Deus. Porque a gente precisa se arrepender do nosso orgulho, porque o orgulho impede do Senhor trabalhar. Quando a gente serve ao Senhor, a gente entende que não é mais com as nossas forças. Não estou dizendo que você não deve se esforçar nas coisas, mas você tem que entender que há um senhorio sobre a tua vida, há uma paternidade sobre você e você tem que depender dessa paternidade, você tem que aprender a obedecer a essa paternidade. E como que eu vou obedecer ele? Lendo a palavra e obedecendo segundo a vontade do Senhor que está escrito simplesmente na Bíblia Sagrada. E tudo aquilo que nós venhamos fazer agora já não é mais segundo as nossas forças. Tem muitas vezes a gente vive patinando nas coisas e naquele momento se resolve, mas no outro dia tem aquele mesmo problema, ou depois de um tempo aquele mesmo problema, e a gente nota que a gente não chegou a lugar nenhum, porque a gente andou segundo as nossas forças. E quando eu olho para Jeremias, o Senhor vem falando para Jeremias que tudo que o Senhor deseja é que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, venham se arrepender das suas decisões, porque as nossas decisões, elas nos forjam a sermos orgulhosos, a sermos fortes por nós. Mas nós entendemos que a nossa força ela vem do Senhor, então ela não é a nossa força. Então tudo isso precisa ser modulado e ser moldado para que nós venhamos se tornar nova criatura. Essa nova criatura significa que nós não andamos segundo os nossos passos, nós não andamos segundo as nossas decisões, nós não andamos segundo as nossas próprias falas, mas segundo aquilo que é agrado do Senhor. Você, nesse dia de hoje, tem tomado suas decisões segundo as suas próprias forças, segundo as suas próprias necessidades. E você, muitas vezes, segundo as suas necessidades, você diz que é totalmente necessário, mas nem tudo aquilo que você pensa que é necessário é da vontade do Senhor. Quantos de nós queremos viver vidas totalmente, muitas vezes, agradáveis a nós, mas essas vontades, muitas vezes, desagradam ao Senhor? E nesse dia de hoje, o que eu fico pensando, o quanto nós devemos nos arrepender. Porque às vezes as nossas decisões acabam infligindo mandamentos do Senhor. Muitas vezes acabamos sobressaindo sobre os nossos irmãos, machucando eles por causa das nossas decisões. Por causa do nosso orgulho, acabamos magoando alguém. E muitas vezes a gente não quer abrir mão das nossas opiniões para que as outras pessoas possam, não, a minha opinião é a certa e pronto. Ou muitas vezes a gente acaba, por causa de uma maldade de alguém, a gente acaba muitas vezes não dando a oportunidade dessa pessoa se arrepender. Mas a gente é tão miserável que a gente precisa aprender a ceder às vezes. A deixar o Senhor trabalhar em nossa vida, a deixar o Senhor modular o nosso coração, os nossos sentimentos, o nosso modo de ver as coisas. O Senhor tem planos na nossa vida e esses planos são justamente sobre isso, sobre nos modular e nos forjar e nos tornar cada vez mais parecido com o Cristo que está escrito na Bíblia. Com o Cristo que muitas vezes nos gera, muitas vezes, confronto. A gente é acostumado a conquistar as coisas à força do nosso braço. E muitas vezes, quando a gente aprender a simplesmente a dedicar mais uma vida de oração, tem coisas que
coisas vão andar simplesmente vão estar mais fáceis para nós, porque conforme a gente mais se comunica com o nosso Senhor, mais Ele se comunica com nós e as coisas andam conforme a vontade dEle. As nossas decisões do nosso dia são conforme a vontade dEle. A gente já não anda mais forçando as coisas, a gente já não insiste muito para que a porta se abra, porque a obrigação é de que as portas se abram naturalmente para todos os filhos do Senhor, porque a gente anda no caminho para que as portas se abram, para que as bênçãos nos sigam, não nós corremos atrás das bênçãos. Mas a gente muitas vezes criado em querer rebelar-se, eu quero isso, que nem uma criança infantil, eu quero isso, me dá, me dá, me dá. E isso muitas vezes nos leva a nos frustrarmos, porque a gente muitas vezes não consegue chegar ao êxito. Quantos de nós precisamos se arrepender dessa infantilidade que nós temos? Essa meninice que há em nós, em todos nós. Tem áreas da minha vida que eu tenho notado que o Senhor tem me lapidado e tem sido dolorido, porque as coisas não dão certo e eu não paro, eu quero, como uma criança rebelde. E não é fácil, porque está isso impregnado dentro da minha carne. Mas eu necessito e eu entendo que o Senhor tem me forjado para isso, tem sido difícil. E eu acredito que o Senhor tem forjado você em áreas da tua vida que você precisa deixar o Senhor te libertar. O Senhor me libertou em tantas coisas que foi bem difícil. Áreas da minha vida que eu não queria perdoar porque eu se achava o dono da razão. Pessoas que de forma fizeram algum mal, sei lá, de forma intencional ou não intencional, dando prazeres para a carne ou não. Mas eu precisei liberar esse perdão porque eu decidi descer a casa da olaria. Eu decidi descer, deixar esse vaso, o Senhor me moldar como um vaso e ser aperfeiçoado, para que eu me tornasse um vaso mais forte. E é sobre esse sentido, essa pegada que o Senhor quer te forjar.